Fala, jovens! Hoje eu trouxe um jovem investidor, o André Musso, para falar sobre investimentos, mais precisamente sobre REITs. É um investimento semelhante aos fundos imobiliários e nos pagam dividendos em dólar. Eu e o André somos investidores de REITs e para hoje a gente separou dois deles para mostrar para vocês. Então, sem mais delongas, roda a vinheta. Fala, André, bem-vindo ao canal, se apresenta aí para o pessoal. Fala, pessoal, primeiramente agradecer a Carol pelo convite e hoje a gente vai bater um papo aí sobre os REITs, que eu gosto de chamar de primos dos fundos imobiliários. Para quem não me conhece ainda, meu nome é André Musso, trabalho aqui no TC como analista de conteúdo e professor do TC Start e também tenho um canal no YouTube onde falo sobre investimentos no Brasil e no exterior. Então vamos lá, explica para o pessoal basicamente o que é um REIT e a principal diferença, entre um REIT e um fundo imobiliário. Bom, os REITs, como eu disse, eu gosto de chamar de primos dos fundos imobiliários, porque eles são parecidos, mas têm algumas diferenças. Os REITs, pessoal, são empresas que atuam lá nos Estados Unidos com a exploração do setor imobiliário, com foco majoritário em geração de renda, assim como os FIIs aqui no Brasil. Algumas diferenças são que os fundos imobiliários aqui no Brasil são fundos, então eles só conseguem crescer através de emissão de cotas. Já lá nos Estados Unidos, os REITs são empresas, então eles podem captar dívidas no mercado, emitir novas ações e eles têm uma maior liberdade para explorar esse tipo de setor. Boa, então antes da gente falar sobre esses dois REITs que pagam dividendos mensais em dólar, eu vou explicar rapidamente como que a gente pode investir na prática, caso alguém já queira aí depois do vídeo começar ali os primeiros passos. Então o primeiro passo é abrir conta em uma corretora lá do exterior. Eu uso a Eveno, você também, né? Nós não estamos sendo patrocinados, tá bom? Nós usamos essa corretora, fica aí a sugestão para vocês. Então, depois de abrir a conta, você vai fazer uma remessa lá para a corretora. E agora vamos falar sobre esses dois REITs. O primeiro que a gente separou foi o Real Income e o ticker dele na bolsa americana é a letra O, tá bom? Somente isso, O. E agora, André, fala para o pessoal quais são as características, quantos imóveis, qual o setor ali predominante do fundo, enfim. Bom, o Real Income, código de negociação ou, atua majoritariamente aí no setor de varejo, que são as lojas de rua. Então você vai ver lojas da Walgreens, que é uma rede de farmácias, loja da Dollar General, que é uma loja aí que vende produtos mais ou menos como o R$1,99 aqui no Brasil. Então isso representa 90% do portfólio do fundo, lojas de rua, lojas de varejo. Hoje 10% ali está no setor industrial, que se assemelha bastante ao setor de galpões logísticos aqui no Brasil. O REIT é focado majoritariamente em varejo, mas tem agora cada vez mais investindo em galpões logísticos. O REIT tem 6.500 propriedades dentro do portfólio, é até difícil da gente entender isso, quando a gente olha para o Brasil, os fundos imobiliários têm 10, até mesmo 15 imóveis, lá fora a gente tem esses REITs gigantescos, 6.500 propriedades. Uma coisa interessante, pessoal, que esse REIT faz parte do Dividend Aristocrat, que é um índice de empresas lá nos Estados Unidos que aumentaram a distribuição de dividendos por pelo menos 25 anos consecutivos. Então, para você ver como é um REIT resiliente e tem 25 anos pelo menos que ele aumenta essa distribuição de dividendos. Hoje ele paga mais ou menos aí 4,6% ao ano em dividendos, lembrando da tributação que a Carol vai falar daqui a pouco para vocês entenderem que é um pouco diferente aqui do Brasil. Mas é importante entender que os REITs não são focados apenas em pagamento de dividendos como os FIIs são aqui no Brasil. Como eles são empresas, eles têm muito mais possibilidade de crescimento. Então, se você compara, por exemplo, o preço do REIT ou lá no IPO para o preço hoje, ele trouxe um retorno aproximadamente de 15% ao ano para os seus acionistas. Então, por ele ser uma empresa, poder tomar dívida, poder comprar outras propriedades, não ser focado apenas em distribuição de dividendos, ele consegue crescer bem além dessa distribuição e é importante vocês entenderem isso. Fundos imobiliários, a gente olha muito para dividendos, REITs têm outras avenidas de crescimento. E lembrando que nos últimos anos, os REITs cresceram mais do que o S&P 500, o principal índice lá, o VNQ, cresceu, entregou mais retorno do que a Bolsa Americana. Então foi um ótimo retorno, mas infelizmente a maioria dos investidores não estavam expostos a essa classe de ativo. Pelos REITs serem empresas, pessoal, se você compara o índice de Equity REITs, que são os REITs realmente propriamente ditos de investimentos imóveis, e o índice S&P 500 das 500 maiores empresas dos Estados Unidos, como a Carol disse, nos últimos anos eles superaram o índice. E se você pega numa grande janela de tempo, de 30, 40, 50 anos, esses dois investimentos andam muito em linha. Então é diferente aqui do Brasil, onde os FIIs tendem a ter um retorno esperado menor do que as ações. Lá não, eles tendem a andar em linha com o mercado americano. E antes da gente falar do segundo REIT,
Eu vou falar rapidamente aqui sobre a tributação, porque essa é uma dúvida muito frequente aí dos investidores brasileiros. Como que funciona? Os REITs, os dividendos, são tributados em 30% na fonte, então quando cai lá na corretora já vai aparecer lá que já foi descontado e o valor que foi descontado, e aí você só precisa declarar na sua declaração anual do imposto de renda, tá? Então não esqueça de declarar, não quer dizer que você vai pagar mais o imposto, porque aqui no Brasil existe um acordo de bitributação entre os Estados Unidos e o Brasil, então a gente paga somente o imposto lá, mas não esqueça de declarar para que você não tenha problemas com a receita. E sobre o ganho de capital, Carol, o que é o ganho de capital? É quando o ativo se valoriza e você quer vender ele e colocar aquele lucro no bolso. Nesse caso, caso você tenha feito até R$35 mil em vendas com lucro lá nos Estados Unidos, é isento de imposto de renda. E isso vale para stocks, REITs e ETFs. E agora vamos para o nosso segundo REIT, mas antes não esquece de deixar seu like no vídeo se você está gostando, assim você ajuda, incentiva que o canal Jovens na Bolsa continue trazendo grandes convidados com bom material, ótimas informações relevantes para vocês. E agora o segundo REIT é o STAG Industrial, o seu ticker na Bolsa Americana é somente STAG, e agora o André vai passar as informações para vocês. Bom, o segundo REIT que a gente vai conversar é o STAG, e ele atua aí majoritariamente no setor industrial, falando de galpões logísticos. O STAG tem mais ou menos aí 500 propriedades, então em número de propriedades ele é bem menor do que o WOW, até por ser um REIT mais recente. Ele atua aí com galpões logísticos, tem aí galpões locados para Amazon, galpões locados para UPS, e ele está bem ligado nessa nova onda do e-commerce. Você pode olhar lá no informe gerencial que eles sempre estão dizendo qual que é a porcentagem dos imóveis que estão ali vendendo por e-commerce, a tendência do aumento das vendas do varejo geral lá nos Estados Unidos em relação ao e-commerce. Então ele entende que galpões logísticos vão ser muito beneficiados por essa nova onda aí de vendas online. Bom, para encontrar qualquer tipo de informação sobre empresas listadas, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, é só você colocar no Google o nome da empresa e relação com investidores, em inglês, Investor Relations. Aí você vai entrar no site e vai ter todas as apresentações, tanto de relatórios trimestrais de resultados, como apresentações institucionais, falando um pouco sobre os fundos, as características, os imóveis lá dentro e tudo que você precisa saber sobre esses ativos. Lembrando que é em inglês, né? Então, fica a dica aí, comecem a estudar inglês se vocês querem investir em REITs. Uma coisa legal de você perceber é que tanto os imóveis do WOW, tanto os imóveis do STAG estão distribuídos em vários estados lá nos Estados Unidos. Então, quando você for investir tanto no fundo imobiliário aqui no Brasil quanto no REIT lá nos Estados Unidos, é importante entender essa diversificação em inquilinos, essa diversificação em regiões, e você vê, por exemplo, o STAG presente em 38 estados americanos e o WOW presente em todos os estados americanos. Então, REITs diversificados te proporcionam um menor risco, como os fundos imobiliários aqui no Brasil. O STAG hoje também paga dividendos mensais, como o WOW, e tem o dividend yield de 4,7%. Mas lembrando, esse dividend yield não é líquido de imposto. Então você tem que lembrar que, além disso, você vai pagar aí os 30% de imposto de renda. Então, pessoal, vocês têm que pensar no REIT realmente como investir em uma empresa que tem imóveis ali explorando aluguéis. Os imóveis têm inquilinos, esses inquilinos vão pagar os aluguéis para a empresa e essa empresa vai distribuir para você. Então são semelhantes aos fundos imobiliários aqui no Brasil, mas realmente tem esse ganho adicional, por serem empresas e poderem ter maiores avenidas de crescimento. Então é isso, jovens. André, obrigado pela sua participação, espero que vocês tenham gostado. E caso vocês queiram fazer parte aí do TC, do Traders Club, eu vou deixar um cupom de desconto de 20%, tá? Dentro do TC a gente tem, acho que 5 ou 6 casas de análise, relatórios, a gente tem um Metrics, onde você pode fazer análise fundamentalista de ações, a gente tem o podcast com o Pedro, com o Ferri, um dos maiores investidores do Brasil, a gente tem o TC Mover, principal canal de notícias e informações do mercado financeiro, então assim, muitos benefícios, vale muito a pena, eu sou assinante, o André está sempre por lá, então se vocês quiserem conhecer, o link está aqui na descrição. Valeu, André, valeu, pessoal, e até o próximo vídeo. Tchau!